Vamos lá. Se nós formos buscar o significado de alienação no dicionário, a gente vai ter inúmeras formas de entender este contexto, entender esse significado. Pode ser uma alienação parental, que é o que nós vamos conversar hoje, pode ser uma alienação fiduciária, por exemplo, quando a gente aliena um bem dado em garantia, pode ser algo que está num momento de análise mais psicológica, quando a gente se aliena a algo, a gente olha de fora e a gente não quer fazer parte, então a gente está alienado daquilo. Alienação política, por exemplo, as pessoas que não têm afinidade com esse tema, então ela prefere se alienar, se afastar, né? E quando a gente coloca em tese aí no campo para olhar para a alienação, dentro dessa filosofia sistêmica da constelação familiar, da autoconstelação, que é essa proposta dessa ferramenta que eu tô trazendo para vocês de autocuidado, ela traz exatamente uma restrição, uma proibição, uma exclusão. Então vejam, quando a gente fala de alienação parental, e eu estou tendo hoje a oportunidade de compartilhar um pouquinho para vocês da minha formação acadêmica, eu sou bacharel em direito. Então lá dentro do direito civil, eu realmente me aprofundei neste olhar, porque é um olhar bem humano, é um olhar que me cativa, é um olhar que eu gosto muito. Além de ter tido uma experiência pessoal, e isso eu acho que também é muito legal compartilhar com vocês, uma experiência na família, né? Uma experiência muito próxima a mim, ok? Então, alienação parental, a gente muitas vezes leva já para um patamar de está relacionado apenas a crianças, adolescentes, guarda familiar, separação do casal, pensão alimentícia, não. A alienação parental também acontece no formato adulto, né? Nesse mundo mais maduro, né? Que se imagina ser mais maduro. Então vocês já viram, assistiram, souberam algo a respeito de filhos que praticam a alienação com os seus pais, por exemplo, proibindo, cerceando a visita de outros irmãos ou de outros parentes, ou o convívio social desse pai, dessa mãe? Já ouviram isso? Compartilhe um pouco comigo, né? Então, possivelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Então, quando a gente está falando de alienação parental, a gente também está trazendo um esclarecimento acerca dos filhos que proíbem seus pais já nesse momento da fase adulta, da terceira idade, ou de uma possível incapacidade que eles estejam tendo naquele momento. Então, os filhos se empoderam de um direito, né? Eles entendem ter esse direito de proibir os pais, alienando eles do convívio de outros parentes, de outros filhos, enfim. Mas o mais rotineiro da gente ter por perto, de ouvir, de ter notícias, é realmente a alienação parental no que tange a criança e o adolescente. Então, alienação parental, quando a gente conversa nessa visão mais jurídica, neste momento onde entra o direito, onde entra um juiz, né? Os genitores, que são os pais que deram a vida, os advogados, os envolvidos, né? Os filhos, o cerne da questão, o que está sendo ali pleiteado ou colocado. Então a gente entra num viés do julgamento. E nós, como leigos,
como homens e mulheres imperfeitos, e vocês sempre me ouvem falando a respeito desse termo, né, de sermos humanos e imperfeitos, nós temos aí uma tendência a julgar. Então, quando nós vemos uma notícia na família, na vizinhança ou ainda no noticiário, que está envolvendo ali uma questão com a criança ou com um adolescente ou ainda com um idoso, ok? E aí temos aquela prévia, né? Em algum momento tomamos aí um partido, mesmo sem saber do conteúdo completo, do que se trata aquela dor. Então nós, neste momento, somos tomados por uma posição de juiz, né? Disse muito no direito os termos juiz togado e juiz leigo, né? O juiz togado é aquele que entrou para dentro do mundo acadêmico, exerceu ali na esfera do aprendizado dentro do direito, depois ele então prosseguiu na prática e aí prestou um concurso e se tornou um juiz togado. Então por isso a toga, né? Em muitos momentos eles usam aquela roupa com aquele chapéu, então se diz esse termo juiz togado. Então é o juiz que está realmente abastecido de autoridade para julgar, baseado no quê? Baseado na lei, baseado no contexto, nas provas, nas alegações, na acusação, na defesa, enfim. Ele é composto do livre convencimento, mediante todas as provas apresentadas, mas ele precisa olhar para a lei. E o juiz leigo, né? Então, um estudante de direito, por exemplo, ele pode ser um juiz leigo, né? Um bacharel em direito pode ser um juiz leigo. Então, trabalhadores, muitas vezes, do próprio fórum podem se tornar juízes leigos. Você pode fazer um curso de mediação e conciliação e se tornar um juiz leigo. É aquele que não tem a toga, que não passou por um concurso, que não teve aí uma aprovação oficial, mas é ofertado ali poderes para que ele possa exercer, porque nós sabemos que lá no judiciário existe um acúmulo, né, um atraso nos processos, na questão processual. Então nós ouvimos muito a respeito destas notícias que envolvem o direito, o mundo jurídico. Então, o juiz leigo é esse. E nós, como comunidade, como sociedade, quando ouvimos uma notícia, seja ela familiar ou não, temos aí uma tendência a entrar no julgamento. E o exercício da filosofia sistêmica, da constelação familiar, ela traz exatamente essa base, o não julgar. Então, quanto mais nós exercitarmos esse não julgar, mais sucesso nós teremos nas nossas relações, ok? Então veja, para o juiz togado, para o juiz oficial, para o juiz que foi eleito para aquilo, já é, de certa forma, pesado determinar uma sentença, sabe? Ele estudou para isso, ele, entre aspas, está preparado para isso, mas só ele sabe o que de fato lá dentro dele se movimenta para que ele possa realmente sentenciar, para que ele possa realmente decidir pelas partes que não conseguiram ter uma boa solução através da conversa, do diálogo, do entendimento. A mesma coisa serve para o juiz leigo. Ele está ali, né, para mediar algo, e muitas vezes ele, por vezes, se ele não estiver realmente no seu centro, ele acaba tendenciando, né? Tem que existir uma imparcialidade, né? Mas nem sempre é possível. Então, dentro do olhar bem humano, bem comum, agora falando de nós aqui, o julgamento, o julgar, não nos cabe aqui. Não é? E nós precisamos fazer esse exercício diariamente. Alienação parental, dentro da visão da filosofia
da constelação familiar e da ferramenta de autoconstelação, que é uma derivação da constelação familiar, não cabe julgamento. Então a gente vai ter que exercitar isso devagarinho, ok? Sempre que nós temos uma tendência a ter um julgamento, a gente também cai naquela questão do julgamento moral, né? A gente muitas vezes traça já ali uma sentença mediante o quê? Nossas crenças, os nossos aprendizados, os conteúdos aprendidos dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da sociedade, dentro da escola, dentro da religião, inclusive, não é mesmo? Então a gente precisa olhar com muito carinho e nos percebermos o momento que estivermos aí exercitando algo que não é da nossa competência. Julgar não é um bom caminho. Julgar não é um caminho para o mais. Ninguém sabe o que existe por trás daquela situação de alienação parental. Ninguém sabe o que está no mais profundo daquela criança, daquele adolescente, daquele idoso, daquela pessoa estar sendo a vítima de alienação parental. E também ninguém sabe o que aquele pai, aquela mãe, aquele filho ou aquele familiar está movimentado através da sua alma, da sua consciência mais arcaica, né? Que dentro da constelação familiar a gente fala muito sobre essa consciência mais arcaica, mais enraizada, para que a alma se movimente para um movimento de alienação, de exclusão.